Por que um patinador, na realidade, desliza sobre uma fina película de água e não sobre o gelo? Basicamente, é devido ao aumento da pressão do gelo provocado pelo peso do patinador em cima da lâmina do patins. Essa pressão causa uma diminuição da temperatura de fusão do gelo. Isso faz com que o gelo derreta e surja uma fina camada de água entre a lâmina do patins e o gelo. Como assim? Vamos começar relembrando o diagrama de fase. Como podemos ver no gráfico, a fase na qual uma substância se apresenta depende de suas condições de pressão e temperatura. A maioria da substância obedece a esse gráfico, do qual mostra que, quanto mais alto for a pressão, maior será a temperatura necessária para que a mudança de fase ocorra, sendo ela fusão ou solidificação ou sublimação. Porém, a água é dita como uma substância anômala, logo, ela não segue a regra deste diagrama. No caso da água, quanto maior for a pressão exercida sobre ela, menor será a temperatura necessária para que haja fusão, ou seja, a transferência do sólido para o líquido. Vamos observar o gráfico do diagrama de fase da água. Existe, para uma determinada pressão, dois pontos determinantes para essa substância. O ponto logo acima é conhecido como ponto crítico, onde que para ocorrer uma mudança de fase, a pressão e a temperatura têm que estar abaixo dos valores neste ponto. O ponto logo abaixo é conhecido como ponto triplo, onde a água coexiste nos três estados, sólido, líquido e gasoso. A partir deste ponto, é possível observar que, para valores inferior ao ponto triplo, a mudança de fase ocorre conforme aumenta a pressão e a temperatura. Porém, se a pressão estiver acima dos valores no ponto triplo, mostra que quanto maior for a pressão, menor será a temperatura necessária para que a fusão ocorra. Então, toda essa teoria é provada experimentalmente pelo fenômeno do regelo, ou conhecido também como a experiência de Tyndall. Esse experimento consiste em uma barra de gelo suspensa por suas laterais opostas. Seguidamente, é colocado em cima da barra um fio de aço amarrado a dois pesos iguais, um em cada ponta, onde esses pesos ficam suspensos na lateral da barra, fazendo com que o fio provoque uma pressão sobre o gelo. O fio atravessa a barra sem que o gelo se divida. Isso acontece porque a barra que está embaixo da linha do fio está sofrendo uma pressão, fazendo com que o gelo derreta e o fio passe. Porém, essa pressão está sendo exercida pelo fio. Então, depois que o fio desce, a água líquida acima volta a se solidificar, pois não há mais pressão que faça a água permanecer no estado líquido.